paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 7, o drama da depressão. O nosso texto de referência é Salmo 18 e eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia para nós lermos juntos. Vamos ler? O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Na lição de hoje, nós abordaremos de modo específico o tema da depressão. A depressão resulta de pressões biológicas e sociais que exercem funções que deprimem o sistema nervoso da pessoa. É um mau funcionamento do cérebro relacionado ao desequilíbrio bioquímico dos neurotransmissores, que é responsável pelo humor da pessoa. E quando está em mau funcionamento, a pessoa fica mal-humorada. É uma doença que desorganiza as emoções da pessoa, deixando ela sem motivação. A pessoa perde a motivação, perde a concentração das coisas e perde o desejo de se relacionar com pessoas. Vamos falar agora sobre os sintomas da depressão. A pessoa que sofre de depressão, que é o mau funcionamento das reações das emoções, pode sofrer isso de leve, moderado ou sofrer delírios. E um dos sintomas da depressão é a capacidade de sentir prazer. A pessoa ela não sente prazer de estar com outras pessoas, ela não sente prazer de sair para passear, acha isso uma coisa desnecessária. Ela não gosta de estar em meio à multidão com muitas pessoas, ela não gosta de barulho e tudo isso traz desequilíbrio nas suas emoções, deixa ela cansada, deixa ela irritada, deixa ela sem paciência. Ela não gosta de lugares agitados, ela não gosta de lugares muito com barulho, com movimentações, ela não gosta de interrogatórios. Então, se você encontra uma pessoa que ela tem esses sintomas e você vai fazer perguntas para ela sobre o que ela está sentindo, não pense que você vai estar contribuindo para melhorar a sua saúde. Você pode estar trazendo desequilíbrio muito maior para ela, porque vai deixar ela irritada com muitas perguntas. Então, geralmente, a pessoa que sofre de depressão, ela não gosta de ouvir nada referente à depressão. Então, quero te dizer que esta aula não é especificamente para quem tem depressão. Ela é mais para quem não tem depressão, que é para ajudar as pessoas que sofrem de depressão. Porque quem sofre dessa depressão e sente esses sintomas, ela já sabe, ela precisa de ajuda para ir procurar um terapeuta para tratar das suas emoções. E também ela não vai querer contar os problemas para uma pessoa muito conhecida, para a família, nada disso. Ela quer se abrir para alguém que não faz parte da vida dela, que aquela conversa vai ser simplesmente jogada no lixo. É como se aquela pessoa fosse somente ouvinte. E quando ela conta as reações da sua vida para uma pessoa próxima, isso pode trazer problema, porque a pessoa próxima pode não saber lidar com a situação. Continuando com os sintomas da depressão, a pessoa ela pode ter falta de apetite. Pode acontecer da pessoa ficar comendo bastante ou perder o desejo de se alimentar.
Acontece também das pessoas sentirem muito sono e outras ter bastante insônia, ter dor de cabeça, ter dores no corpo e desânimo o tempo todo. Quando começa um trabalho, começa um projeto, começa bem, depois começa a achar que não é capaz para aquilo, que não nasceu para aquilo, que é uma pessoa imprestável, que não serve de nada, que só dá trabalho. E aí começa a vir muitas reações das suas emoções e prejudica o que ela está fazendo, e logo ela abandona o que ela está fazendo porque se acha incapaz. Então, as pessoas que têm depressão, elas se sentem incapazes. As pessoas que sofrem depressões, elas tendem também a trazer para si doenças físicas, como problemas no estômago, como dores em outras regiões do seu corpo. Pode acontecer também da pessoa que tem esse problema sentir muito medo. Medo do nada. Não tem motivo, não tem porquê, mas começa aquele medo, começa aquela aceleração no coração e tem crise de choro bastante, sem motivo nenhum. Então, a pessoa que tem essa enfermidade, ela não precisa ter motivos. E às vezes o nosso maior erro é procurar saber qual é o motivo disso. E às vezes não tem motivo. A pessoa só precisa ser tratada para ter sua autoestima elevada. Agora nós vamos falar sobre as causas da depressão. Por que a pessoa chega a esse ponto? Acontece de uma pessoa estar com uma vida muito estabilizada, tudo bem, a família está bem, o emprego está bem, tem uma vida social equilibrada, mas de repente ela foi demitida do trabalho. Ela tinha muitos planos, muitos projetos com uma família de crescimento e tudo, e de repente ela se sente um nada, um lixo, foi descartado, jogado como se fosse um lixo. E aí ela começa a trazer coisas na sua memória e trazer problemas para a sua vida sobre aquele trabalho que ela foi lançado fora. Então ela começa a se culpar porque foi demitido, porque não era bom o suficiente, porque deixou algo a desejar, porque errou em alguma coisa, e começa a se culpar por ser demitido daquele trabalho. E aquilo vai causando problemas maiores dia após dia na pessoa. E quando não é tratado, ela fica doente assim. É por isso que geralmente as pessoas, quando elas saem de um emprego, elas ficam dias deprimidos. É normal, mas tem que cuidar para não ficar deprimido por muito dia e causar problemas no seu emocional. Acontece também da pessoa tá bonzinha, saudável, ter um acidente e começa a se achar imprestável, inútil. Agora, o que eu vou fazer da minha vida? Agora eu sou inútil, agora eu só vou viver para dar trabalho, só vou vegetar e tudo mais. E aquilo vai trazendo problemas e mais problemas para si. Outras causas da depressão são perdas familiares. Tem pessoas que perdem um parente, é normal ter o luto, ter aquele momento de choro, ter aquele tempo para você viver o seu luto. Todo mundo tem o direito de viver o seu luto. Mas acontece de pessoas viverem um luto eternamente. Não consegue viver mais sem aquela pessoa. Geralmente isso acontece com os pais que perdem um filho e diz que a ordem dos acontecimentos é os pais morrerem primeiro, mas o filho morreu primeiro e não aceita de jeito nenhum a situação e fica questionando a vida inteira por quê, e não recomeça a vida, e a vida fica ali parada naquele mesmo lugar. A pessoa morreu e ela também morreu, só não morreu fisicamente, mas está ali, porque não consegue sobressair, não consegue dar a volta por cima, não consegue continuar a vida. E aí causa problemas no seu emocional, e aí precisa procurar um tratamento com um terapeuta, com uma pessoa especializada. Então isso acontece só com perda de pessoas? Não, acontece também
com perdas de animais de estimação. Tem pessoas que é muito próximo do seu animal de estimação e ele foi a vida inteira muito agarrado com aquele animal e aquele animal morre, é atropelado. E ele, mas é só um gato, é só um cachorro, que besteira, a pessoa tá doente por causa disso. Não é besteira. Ela não conseguiu sair daquela situação. Ela não conseguiu mudar o cenário. E não é besteira. A maior besteira é nós ficarmos recriminando essas pessoas por causa dos seus emocionais estarem abalados e frustrados. Todo mundo se frustra, todo mundo se abala, mas alguns não conseguem sair da situação que está vivendo. Como nós falamos em lições anteriores, todo mundo tem seu temperamento, tem sua DNA, tem sua digital. Então Deus fez todo mundo diferente um do outro. Então eu não posso julgar uma pessoa pela outra. Ninguém pode julgar o emocional de uma pessoa pelo emocional de outra. Fulano passou por isso e tá dando continuidade à vida. E fulano foi uma coisinha de nada e tá doente. Gente, esse julgamento só prejudica a vida da pessoa, não ajuda em nada. Outro problema que pode causar depressão são traumas vividos na infância. Sim, na infância. Às vezes você pensa que criança não tem sentimento e eu vejo pessoas que falam muitas besteiras com criança e fazem brincadeiras sem gosto e tudo mais e acham que aquela criança não tem sentimento. Ela não tem entendimento das coisas muitas vezes, mas ela tem sentimento. Criança sente vergonha, criança ela tá entendendo às vezes o que está acontecendo. Então ela tem traumas vividos na infância e não conseguiu superar na vida adulta. E aquela pessoa foi crescendo, se tornou adulto e o problema, os traumas vividos enquanto era criança foi crescendo e está aqui no mesmo nível que ela. O problema, as frustrações da infância está na sua vida adulta e está lhe prejudicando. Ela não consegue se sair bem no trabalho, ela não consegue se sair bem em meio à sociedade, porque os traumas vividos na infância estão fazendo parte da sua vida e está trazendo prejuízo. Então, o que precisa ser feito? Geralmente os psicólogos, quando o problema é esse, ele traz um histórico da vida dessa pessoa desde quando ela nasceu, como foi sua criação, como foi sua adolescência, como foi sua juventude e tal, e vai criando um panorama sobre a vida dessa pessoa, que é para poder fazer um tratamento com essa pessoa, para ela deixar o passado lá no passado e trazer o equilíbrio emocional dessa pessoa. Porque toda vida os traumas vividos está prejudicando. Um exemplo é quando uma pessoa sofre um acidente. Toda vez que ela está no trânsito, ela vai lembrar daquele acidente, como se ela estivesse vivendo naquele momento. Então, esses traumas podem trazer desequilíbrio na emoção da pessoa e assim causar uma depressão. Então, amado, julgamento não vai resolver, crítica não vai resolver. Então, o que podemos fazer é procurar ajuda para essa pessoa. Graças a Deus, Deus deu entendimento e graça para o ser humano. Tudo que o ser humano tem é de Deus. A ciência pertence a Deus. Deus revelou um pouquinho da sua sabedoria, do seu conhecimento aos homens, para os homens ajudarem uns aos outros. Então não tem problema nenhum um cristão ir a um psicólogo, não tem problema nenhum um cristão ir a um psiquiatra, não tem problema nenhum. Deus nem sempre, amado, ele vai enviar a resposta através de um anjo, de uma profecia para nós, não. Ele vai usar as pessoas para nos ajudar. Deus deu conhecimento, Deus deu dom para as pessoas cuidarem umas das outras. Vamos cuidar do nosso próximo. Então Deus deu conhecimento aos psicólogos para eles trabalharem com as pessoas através de terapias, conversa, diálogo, aquilo que a pessoa não consegue falar com um parente, com um amigo, nem sempre ela vai conseguir falar para um psicólogo, porque aquela pessoa foi treinada para falar.
ela sabe como chegar no problema, ela sabe como resolver o problema. E às vezes nós vamos tentar resolver e vamos piorar, porque nós não estudamos o problema daquela pessoa. E o psicólogo, ele estuda o problema, as emoções do ser humano e como contribuir para o desenvolvimento e equilíbrio emocional do ser humano. Então procure. São apenas diálogos, são apenas conversa e terapias que muito vai contribuir com a vida da pessoa. Vamos falar agora de depressão pós-parto. Sim, depressão pós-parto, ela acontece na 4ª semana que a mãe ganha o bebê. Então, por que a mãe sente depressão pós-parto? Acontece de 2 maneiras. Cuidado excessivo e rejeição ao bebê. A mãe se sente incapacitada de cuidar daquela criança. Ela olha para aquela criança e vê que ela não tem capacidade nenhuma de cuidar daquela criança. Então, isso é uma depressão pós-parto. E às vezes ela quer doar a criança, às vezes ela não quer nem ver a criança. Então, acontece de cometer suicídio, de matar a criança. E tudo isso causa da depressão pós-parto. Algumas não querem amamentar o bebê e às vezes elas têm acompanhamento com um especialista para sobressair, para ver que ela dá conta, que é um bebê, que ele vai crescer e tudo vai ficar bem. Então, tudo isso precisa de cuidado. Então, não critique uma mãe que está nesse estado, ela precisa de cuidado e o bebê também. Tópico 2, quadro clínico da sociedade. Romanos 1:21 vai falar que o homem, tendo conhecimento de Deus, não glorifica a Deus. Muito pelo contrário, se entregou às suas paixões infâmias e Deus os entregou às suas vaidades. A cada dia, a sociedade aumenta, as pessoas adquirem mais conhecimento e com tudo isso, o ser humano ele vai se achando muito importante, muito grande. E vai buscando engrandecer-se sempre e deixando Deus de lado. O ser humano se acha tão intelectual e é tão materialista que busca os seus próprios conhecimentos e acaba se esquecendo de Deus. Quem deu o conhecimento e a sabedoria ao homem foi Deus. A palavra de Deus diz que ele é o conhecimento e a sabedoria está escondido nele. Ele é o conhecimento e a sabedoria que ele deu a nós está escondida nele. Então é ele que nos dá sabedoria. Mas o homem engrandecendo-se a si mesmo, passa a buscar seus próprios interesses e não busca os interesses de Deus, não busca fazer a vontade de Deus e com isso eles vão se indo e se afastando mais e mais de Deus e por isso foi entregue às suas próprias concupiscências e desejos carnais. Então nós precisamos buscar a presença de Deus, precisamos buscar por Deus, porque Ele é dono de tudo. Nós temos um pouquinho de sabedoria que Ele nos deu e a ciência tem avançado, as coisas neste mundo têm avançado, mas ninguém é Deus, tudo está no controle do soberano Deus. O afastamento de Deus e a desobediência às suas leis tem trazido graves prejuízos e consequências ao ser humano. Nós precisamos, amado, nos aproximar de Deus, nós precisamos ser dependentes de Deus. Você é bem-sucedido na vida, você cresceu na vida, você tem tudo o que quer, alcançou muitos bens materiais, mas mesmo assim nós somos dependentes de Deus. Somos dependentes de Deus porque Ele é quem nos dá a vida, é Ele que nos controla, é Ele que nos dá o entendimento, é Ele que nos dá a graça, é Ele que nos dá a sabedoria. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus perdemos tudo que nós temos, perde-se o seu real sentido, o seu valor. Então, o que nós precisamos fazer é voltar-nos para Deus com arrependimento e fé. Então, amado, não ande sem esperança. Cristo é a nossa esperança. Acredite, tem esperança para o teu futuro, tem esperança para a tua família, tem esperança para todos que te cercam. Então, totalmente confia no Senhor, se aproxime dEle, confia nele, que Ele
pode restaurar as suas emoções, Ele pode restaurar as emoções do teu parente que está doente. Então, não busque um curandeiro, não busque um espírita, busque a presença de Deus, busque se relacionar com Deus, porque Deus, Ele te conhece no mais profundo do teu ser. Ele conhece as tuas emoções, foi Ele quem nos fez do pó da terra. Ele conhece a nossa espiritualidade, Ele conhece as nossas emoções, Ele conhece o nosso corpo físico. Se Deus cura o nosso corpo físico, Ele também cura o nosso emocional. Então, busque estar firmado em Deus, continue tendo esperança em Deus, que Ele é a solução para as nossas vidas e para as nossas causas. Como livrar-se da depressão? Para nós cristãos, os recursos da ciência é muito importante e é muito bom que se procure um tratamento com uma pessoa especializada que vai trazer grandes benefícios para a tua vida, mas é de fundamental importância entendermos que somos dependentes de Deus e buscar nos aproximar de Deus, porque o maior prejuízo do ser humano é viver longe de Deus. Quando nós estamos perto de Deus, nós sabemos resolver os nossos problemas, as nossas situações, e Ele nos ajuda. Ele é o nosso amigo mais presente, Ele é quem nos ajuda. O Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar, para nos consolar e para tratar das nossas emoções. Então não busque apenas um tratamento longe, fora de Deus, mas tente trazer isso para próximo de Deus e Ele te ajudará a resolver as suas situações. Especialistas afirmam que 80% das enfermidades físicas são causadas por problemas psíquicos. Então é muito importante nós termos o cuidado de não ficarmos com as nossas emoções abaladas. Freud, considerado o pai da psicanálise, disse que o sentimento de culpa é causado pela religião, mas o sentimento de culpa não é causado pela religião, é causada pelo pecado. A Bíblia diz que o pecado entrou no homem, o pecado causou separação entre Deus e o homem. O pecado trouxe graves consequências para a vida do homem. E um desses problemas é um sentimento de culpa. O homem não consegue perdoar-se a si mesmo, não consegue perdoar as pessoas. E quando consegue perdoar e adquirir o perdão é através de Jesus Cristo. Então, o sentimento de culpa na vida do homem é causado pelo pecado e só quem pode nos limpar, nos libertar e nos purificar desse sentimento é Jesus Cristo de Nazaré. Então, se aproxime de Jesus, busque por Ele, que Ele vai curar você. Ele conhece o mais profundo do teu ser. A palavra de Deus diz que antes mesmo que os nossos ossos fossem formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Deus, Ele te conhece, Ele conhece as tuas emoções, Ele conhece as tuas frustrações, Ele conhece a situação que tu está vivendo. Corra para Ele e Ele vai transformar a tua vida. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos por mais esta aula. Em nome de Jesus, eu quero te apresentar neste momento as pessoas que têm sofrido crise de ansiedade, medo, agitações, inquietações, preocupações. Em nome de Jesus, controla, meu Deus, controla as emoções, que o Senhor possa colocar tudo no devido lugar, porque o Senhor é poderoso, foi o Senhor que nos criou, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe as nossas necessidades, o Senhor sabe as nossas dificuldades, o Senhor conhece as nossas emoções. Em nome de Jesus, controla, em nome de Jesus, nos resgata, Senhor, e nos faz viver na Tua vontade, buscando fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, que hoje seja um dia de mudança, um dia de cura, um dia de renovação. Em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar nos lares com transformação, com libertação, com salvação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.